Vai lá. Está no ar o LM Cast, o seu podcast descomplicado sobre o mercado automotivo. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos meus colaboradores WLE, Lauducar, NC Marketing Digital, Família Bar, Vitória Luz, Carmillion, Renave Fácil e Heavy Marketing. E agora, apresentar o mais especialíssimo convidado, meu amigo Renato Cantarino. Opa, Lenine, tudo bem? Um prazer estar aqui com você batendo papo no LM Cast. Temos muitas coisas bacanas para conversar, né? Temos muita coisa para bater um papo. E antes de começar a conversa, eu queria dar um presente aqui do LM Cast, uma lembrança. Muito obrigado, Família Bar. Família Bar é um dos apoiadores do programa que faz os meus materiais de divulgação. Olha a caneca do LM Cast. Personalizada. Renato Cantarino, muito legal aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Renato Cantarino, LM Cast. Por que LM? Conta pra gente. Vamos lá, então. LM é o nome da minha empresa, LM Automóveis, que é uma empresa familiar. Que quem foi o fundador foi meu avô, que chama Lenine Mendonça. Então aí botou LM por conta das iniciais do nome dele. Então, para você que está assistindo, a LM é uma das empresas mais tradicionais do Rio de Janeiro, localizada na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Nova não é isso? Nós existimos desde 1971, no mesmo lugar, dos mesmos donos, da mesma família, com o mesmo CNPJ, a mesma razão social, o que é muito difícil no mercado automotivo. Isso quer dizer credibilidade. Um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Prazer é meu. Então vamos lá. O Renato é para quem não conhece, é um jornalista especialista em competições automobilísticas, não é, Renato? Isso mesmo. Vamos começar a bater um papo aqui. E como que surgiu na sua vida essa paixão por carros, motos, e o que te levou a seguir essa carreira específica dentro do jornalismo automobilístico? Na verdade, eu sempre fui apaixonado por automóveis desde pequeno, mas eu sempre falo que tem um programa de TV que foi uma virada de chave. Eu gostava de tudo, Fórmula 1, Fórmula Indy. Por mais que eu tivesse 10 anos na morte do Senna, eu me apaixonei por automobilismo logo depois da morte. Foi ali em 95, 96, quando Jacques Villeneuve entrou na Fórmula 1. Então, assim, eu comecei a acompanhar mais por causa do Jacques Villeneuve, que ele tinha feito uma temporada na Fórmula Indy de 95 ótima, tinha sido campeão. E aí todo mundo falando, o filho do lendário Gilles Villeneuve vai correr na Fórmula 1. E eu fiquei curioso. E acabei ficando muito fã do Jacques. Mas nessa mesma época, tinha um programa na CNT que era o Espaço Motor, apresentado pelo João Mendes, nosso amigo João Mendes. Então, o João Mendes apresentava esse programa que, além de falar das competições no autódromo, que tem até a ver com o Turbinol, que é o podcast que eu apresento, também tinha um quadro que se chamava, que era o quadro da memória da propaganda, que mostrava comerciais antigos de automóveis. Então, eu sempre fui muito apaixonado por competição e apaixonado pela história do automóvel. Eu gosto muito de saber em qual contexto aquele modelo foi lançado e etc. Como é que estava o país no momento. Era a crise do combustível, então veio o álcool no final da década de 70. Eu sempre gostei dessa história, sempre o que envolveu. Eu não sou um tarado por carro, daquele que, olha, caramba, esse carro tem tantos cavalos. Esse tem... Não, eu gosto da história... Você gostava dos bastidores. Dos bastidores do automóvel. Então eu trabalhei muitos anos, né? Trabalhei muitos anos na Rádio Globo, Rádio CBN, trabalhei também na TV Record, e eu nunca nessas áreas fui ligado exclusivamente a automóvel, mas sempre eu estava tentando emplacar uma pauta de automobilismo, emplacar uma pauta de... E aí o que eu descobri na época? Como é que eu vou estar perto dessa paixão dos motores e tal... sem ser específico automotivo, falando de mobilidade urbana. Então, na Rádio Globo, que foi onde eu trabalhei 7 anos, onde foi quando eu saí da faculdade, tive um destaque na carreira e etc. do jornalismo, foi a empresa que me apresentou ao mundo do jornalismo, eu acabei focando na questão da mobilidade urbana, principalmente transporte rodoviário, ônibus urbano e etc., e fui ganhador de 2 prêmios de mobilidade urbana, que era um prêmio nacional, para matérias sobre dificuldades, sobre soluções para a mobilidade urbana no país. E eu era tão focado, tão apaixonado por essa questão do ir e vir, né? Do ônibus, do tal, que eu acabei ganhando 2 anos esse prêmio mobilidade urbana.
sendo a rádio, na época, representando a Rádio Globo. A rádio foi, nos 2 anos, a Rádio Globo foi a rádio mais bem colocada, foi a única rádio finalista do prêmio, competindo junto com TVs. E aí, quando eu saí, eu ainda estava na Record, em 2022, e a Record me dava a possibilidade de, se não fosse TV, eu podia ter uma outra atividade na mídia. E em 2015, eu tive uma coluna num portal sobre automóveis, era o portal Primeira Marcha, eu tinha uma coluna sobre automobilismo. Em 2010, quando surgiu, ali foi o grande boom das rádio webs, né? As rádios pela internet, eu tinha um boletim diário numa das principais rádios webs do Brasil, que era a Rádio 10, mas nunca foquei de verdade, assim, sempre amava automobilismo, mas sempre falava sempre dele flertando, como hobby, flertando com o automobilismo. Com a minha atividade principal sendo jornalismo factual. É claro, quando eu podia, eu falava de mercado automotivo, eu falava de mobilidade urbana, falava um pouquinho de automobilismo, mas nunca de competição em si. E aí, em 2022, eu cheguei pro meu ex-diretor na Record e falei, olha, tô com uma ideia de fazer um boletim diário para uma Rádio Tribuna FM, que é uma rádio de Petrópolis, que pega aqui no Rio de Janeiro, é a rádio líder de audiência na região serrana do Rio, e ele topou. E aí, em 2022, eu criei o Turbinol, que começou como um boletim de rádio, de segunda a sexta, todo dia, meio-dia, e um boletim de 1 minuto. Eu mesmo na Record, trabalhando, fazendo jornalismo local, eu tinha esse boletim de rádio que eu gravava no home studio. E aí foi quando eu falei, não, é agora que eu quero fazer essa virada de chave e me dedicar também profissionalmente a essa minha paixão por automobilismo, porque, como eu gosto muito, eu tenho muita bagagem, assim, é um assunto que eu gosto dos bastidores, eu lembro o que o piloto fez em 1998, como é que foi aquela competição, aquela briga pelo título. Então você tem muito assunto, muito para dizer. Sobre automobilismo, eu sou tarado, né? Assisto todas as corridas possíveis. Tudo que passa na TV eu assisto, sim. NASCAR, Fórmula Indy, MotoGP, GP2, Fórmula GP3. Tudo que passa na TV das principais, Stock Car. Quando dá, eu assisto a Copa Truck, porque são tantas categorias que às vezes uma bate, né? Por exemplo, a NASCAR, que às vezes tem corrida de 4 horas, toma boa parte do domingo. Sim. Mas assim, eu tento pelo menos acompanhar todos os anos. Eu acho que tem umas 5 categorias que eu acompanho todas as corridas no ano. Assim. Isso é muito legal. E aí você falou que você fez faculdade, né, de jornalismo. E rádio também. Tenho formação em rádio e aonde que você se formou e o quanto você acha que isso foi importante foi dentro da sua importante. Primeiro eu comecei fazendo publicidade e aí em algum momento ali perto da metade eu falei, não é isso que eu quero. Aí tranquei publicidade e fui estudar rádio. Aí fiz um curso de rádio, de locução, e aí consegui o registro profissional de radialista. E depois eu fui fazer a faculdade de jornalismo, que aí eu fiz na Hélio Alonso, na faixa. Aí me formei na faixa. Já tinha tido passagens na Rádio Roquete Pinto, estágio, etc. Mas assim que eu me formei, eu entrei na Rádio Globo. Que aí foi onde eu fiz minha carreira mesmo. Na Rádio Globo e na Rádio CBN. A gente quase foi colega de profissão, porque eu estudei jornalismo na PUC, mas não concluí. Logo que saí do colégio também. Uhum. Mas vamos lá. E aí, nesse seu universo, qual foi o evento, a cobertura mais marcante desse mundo de motores que você fez até hoje pra ti? Então, teve uma emocionante porque foi quando a Stock Car teve no Rio, né, em 2022, no Aeroporto do Galeão. Porque depois de 10 anos sem uma competição, e aí foi muito engraçado para mim, porque até 2012 eu via competições no Rio como fã. Eu estava numa das últimas provas, a da Fórmula Truck, que foi uma das últimas do Autódromo do Rio, se eu não me engano, em maio de 2012. Então, eu fiquei 10 anos, aí eu virei jornalista, falava quando podia de automobilismo, mas na minha cidade não tinha competição, não tinha um autódromo. Então, quando teve a Stock Car em 2022, naquele circuito montado no Aeroporto do Galeão, e eu participei da cobertura, eu fui pelo boletim, cobri e tal, para mim foi muito emocionante, porque assim, deu um salto de 10 anos na minha vida, né? O Renato, fã, saiu da arquibancada e 10 anos depois estava ele a primeira vez que teve uma corrida em aeroporto
em pista montada no aeroporto no Brasil. Pena que a corrida não vingou, né? Sim. Tinha uma promessa de 5 anos, teve um só. Seria muito legal se ela tivesse continuado, porque o Rio de Janeiro precisa. Desse movimento. Precisa. Primeiro que nós somos fãs. Sim. A gente precisa ter isso de volta. E aí, dito isso, eu escutei aí, uns meses atrás, que existe uma possibilidade do autódromo voltar para o Rio. Estamos todos torcendo, e eu estou sempre recebendo aqui no Turbinol autoridades, pessoas que estão envolvidas com o projeto. Tem um projeto já aprovado pela Prefeitura, também que já foi aprovado na Câmara de Vereadores, né? O vereador Carlos Caiado, que é o presidente da Câmara, é o principal entusiasta disso, para que seja construído com o apoio da iniciativa privada, total investimento da iniciativa privada. O poder público não vai botar R$1 em Guaratiba, e as empresas envolvidas é a Rock World, que é a do Rock in Rio, e também a Genial Investimentos, que seriam as duas empresas que estariam terminando esse projeto para iniciar essa construção. Porque além de ser muito legal do ponto de vista do entretenimento, mas para o município também é muito interessante do ponto de vista da arrecadação. Muito. A arrecadação, São Paulo arrecada. Quando tem Fórmula 1 em São Paulo, é o fim de semana que ela arrecada, chega perto. Eu acho, se eu não me engano, a corrida de 2024 rendeu para a Prefeitura de São Paulo 1 bilhão e 200 milhões, se eu não me engano. Talvez o número seja próximo a um carnaval no Rio de Janeiro. É próximo ao Carnaval Rio de Janeiro. A diferença é que o carnaval são tantos dias. E a corrida são 3 dias, vamos botar aí. Assim. Então, assim, eu acho que arrecadaria mais num tempo menor, sem mexer tanto com a estrutura da cidade, do que o carnaval. Sem falar que o investimento totalmente privado. Totalmente privado. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Seria essencial a gente ter isso no nosso município aqui. E aí, continuando aqui, e nessa sua jornada, qual você considera que foram os maiores desafios para cobrir eventos automobilísticos, ou mesmo quando você não cobria, mas falava sobre, tentando, né, chegar lá? O mais difícil para mim foi exatamente quando não tinha um autódromo convencer a Rádio Globo e a TV Record que a gente tinha que dar uma matéria sobre o automobilismo, sobre a falta de autódromo. Porque eu ficava nisso, né? Aí veio aquela história da construção do autódromo em Deodoro, e isso e aquilo. E aí eu tenho um papel que eu não quero ser arrogante na fala, assim, mas um papel-chave na questão da construção do autódromo de Deodoro. Acho que você foi um provocador, digamos assim. Porque, na verdade, fui eu que descobri, né, assim, que eu quero falar da imprensa, tá? Não pensem que fui eu que descobri, porque muita gente do Exército sabia, só que não tinha chegado ainda à imprensa. Fui eu que descobri todas aquelas bombas que estavam no terreno de Deodoro, que acabou sendo um escândalo em maio de 2013 e que fez com que a construção do autódromo de Deodoro não fosse para frente. Eu vou contar rapidamente como é que foi essa história. Eu sempre louco por automobilismo, quando eu estava nas redações e acontecia qualquer coisa relacionada ao automobilismo, eu já falava, se vocês quiserem, esse assunto eu entendo. Um ouvinte mandou para a Rádio CBN, que faz parte do Sistema Globo de Rádio, era Rádio Globo CBN, Rádio Co-Irmãs, e avisou, olha, aqui em Deodoro tá tendo umas explosões no campo do Camboatá, que é do Exército, e tá rachando o vidro. Aí, na época, eu era estagiário, e fui com um jornalista, um grande amigo meu, Ricardo Ferreira. Falaram, Renato, vai com o Ricardo Ferreira, vai acompanhando o Ricardo Ferreira para você ver como como é que é a reportagem na rua e tal. Eu falei, pô, ótimo, Ricardo Ferreira. Fazer uma externa. Era um dos meus ídolos, cresci ouvindo o Ricardo Ferreira. Fui com ele. Chegamos lá e eu sabia que aquele era o terreno que tinham cedido, que o Exército tinha cedido para a construção do novo autódromo. Achei a história muito estranha. Ah, não, é treinamento. Aí fizemos a matéria, voltamos para a redação, pedimos a resposta do Comando Militar do Leste, para eles explicarem por que aconteciam aquelas explosões que rachavam vidros das casas vizinhas. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, Lenine. Pô, tem algo estranho. Como é que vão construir um autódromo num lugar onde está cheio onde tem explosão e tal? Não acreditei na resposta do Comando Militar do Leste. Por conta própria, comecei a vasculhar no Facebook
páginas e pessoas que reclamavam... Jornalismo um pouco investigativo. Investigativo, reclamavam das explosões. Até que entrei em contato com o filho de um militar. E aí ele falou, cara, não vamos falar por aqui não. Vai na rua e me liga de um telefone. E aí eu falei, tá, vou. Liguei pra ele falou, olha só. Quase um caso Watergate do autódromo. A gente nunca falou com a imprensa, só que esse filho do militar, ele é um ativista das causas ambientais. Ele acreditava que realmente ali no Camboatá tem uma floresta, tem algo que precisa ser preservado e etc. E aí ele foi e falou, Renato, eu tenho um material muito bom para te mandar. Só que eu preciso... Aí eu comecei a dar rede social para ele ver, comecei a dar informações sobre mim. E ele falou, então tá, vou te mandar um e-mail e você abre o que eu vou te mostrar. E aí ele me manda uma prévia no e-mail, que é todos os explosivos que estavam enterrados no autódromo, no terreno que seria o autódromo, desde 1958. Até 1958, aquilo era um paiol do exército. Com todas as munições, né? A gente vai lembrar que em 1958, ali o Rio de Janeiro ainda era o coração do país, né? O exército sempre teve muitas bases aqui, muitas... Sim. Então, aquele era o maior paiol do exército, onde guardavam as munições. E houve uma explosão, que é a explosão do Camboatá, de Deodoro, que na época jornais diziam que quebrou vidros em Madureira, em Quintino. Pra você ter ideia, a explosão do foi... quão grande foi essa explosão. o deslocamento de ar da explosão. E aí o que aconteceu? Esses explosivos se espalharam, com o tempo foram passando as décadas, a terra cobrindo, e lá era um verdadeiro campo minado, com explosivos não detonados desde 1958. E aí foi... é muito engraçado, porque eu chego lá pro Ricardo Ferreira, falo, Ricardo, tem uma história pra te mostrar. Ele, pô, o que foi, Renato? Eu falei, tem uma denúncia pra te mostrar. Sobre lá a matéria que a gente fez, o que você quer falar? Aí eu mostro pra ele. Do que você tá falando aqui, Renato? Eu falei, esse é o terreno do Camboatá, onde querem construir um autódromo. Imagina quando as máquinas começarem a bater aqui. E aí, a gente chama nosso gerente na CBN, mostra, que explica tudo pra ele, e aí ele chega pra mim, pro Ricardo Ferreira, e fala, cara, vocês têm o tempo que quiser pra investigar essa reportagem, essa matéria, essa denúncia. Vocês não vão falar com mais ninguém da redação, da empresa, ninguém mais na empresa vai precisar saber, vocês vão ficar o tempo que for necessário só nessa, não precisa vir na rádio, não precisa dar satisfação a ninguém, só eu preciso ficar sabendo. E aí levamos 20 dias fazendo encontros em praça de alimentação para ouvir testemunhas, a gente usando os nossos carros para não usar os carros da rádio, não dizendo nem para esse chefe onde a gente estava indo. Porque era um assunto sensível. Sim, super sensível, envolvendo o exército, envolvendo... E aí, no dia 1º de maio de 2013, foi ao ar a matéria, que o título era Explosivos no caminho do novo autódromo do Rio, que foi a matéria do dia no Brasil todo. E aí foi muito engraçado porque eu, que até então nunca tinha atuado diretamente com o automobilismo, vi a minha denúncia ser noticiada em todos os portais de automobilismo do país. Então, assim, foi a notícia do dia no Brasil. Na época, ministro dos esportes teve que dar uma coletiva, o prefeito, o governador, comando militar do leste. Assim, era dia do trabalho, né? Muitos políticos dando entrevistas por outros motivos, e acabou que no fim do dia todo mundo teve que falar com a imprensa por causa da denúncia que eu descobri dos explosivos. Sim, então, isso é um assunto seríssimo. Seríssimo. E aí, a partir disso, foi criado o movimento SOS Floresta do Camboatá. Então, assim, quando se procurarem lá o texto que fala sobre a criação, eles citam o movimento para salvar a Floresta do Camboatá surge a partir de uma reportagem de Renato Cantarino e Ricardo Ferreira na CBN, que expõe tal a questão. Então, eu não era do automobilismo, amo automobilismo
e fiz a denúncia que foi responsável pela não construção do autódromo de Deodoro. Sim, mas naquele momento não deveria... Não tinha sentido. Não tinha condição nenhuma. Então essa é uma curiosidade muito grande. Porque o cara que era mais apaixonado por automobilismo na empresa fez a matéria que acabou fazendo com que o autódromo não saísse naquele do papel, momento não fosse saísse do construído. papel. E acabou que hoje o pessoal do movimento pro autódromo, todos os envolvidos falam que é muito melhor o terreno de Guaratiba, localização e tudo, do que seria em Deodoro. Então eu acho que eu acabei fazendo um favor. Sim, acabou fazendo um positivo. E vamos lá aqui, mudando um pouquinho do assunto. Como que você acredita que a transição desses motores elétricos e as tecnologias autônomas estão impactando a forma como o jornalismo automobilístico é feito? A gente tem e aí a gente tem que falar do automobilístico e do automotivo, que são duas coisas diferentes. Explicar bem para você que está assistindo. O automobilístico a gente está falando mais de competição, de automobilismo. São das provas. Quando a gente fala de jornalismo automotivo, a gente está falando da 4 rodas, a gente está falando do auto esporte, a gente está falando daquelas pessoas que escrevem sobre carro. A gente tem casos de, por exemplo, o João Mendes aqui no Rio, ele é automotivo e automobilístico. Mas são poucos os casos. Eu acho que com o renome do João Mendes, só ele que tenha tanto conhecimento nas duas áreas. Tanto de automobilismo, por tudo que ele acompanhou no autódromo, como também da evolução do automóvel que ele acompanha indo nos lançamentos e etc. A questão do carro elétrico, eu participei da edição do Autos Encontros, você estava lá, da edição 2, participei da mesa de jornalistas. E aí depois vale falar também desse envolvimento com o mercado automotivo. Do meu amigo Gerson Barbosa, da minha amiga Carol. Esse ano tem mais uma edição, em agosto. Inclusive agora... o Autos Encontros é evento oficial da cidade do Rio de Janeiro, no calendário oficial. A calendário oficial da cidade vai acontecer, se eu não me engano, dias 15 e 16 de agosto, no Hotel Quem Cedizania. ainda não procurou, quem não foi ainda comprar o seu convite, é um evento concorridíssimo, vá comprar. É um evento fundamental para quem é do segmento automotivo. Você sai de lá grande de tanto conhecimento, Sim, é impressionante. Além do conhecimento, o network que você faz... A gente está aqui por causa do Gerson. Exatamente. É isso. Se a gente se conhece, se conhece por conta do Gerson e da Carol. Então, o que acontece? A gente sabe que as empresas as montadoras chinesas que estão vindo para o Brasil e tal, estão investindo num marketing muito pesado e isso faz toda a diferença. Mas eu sempre... E eu falei isso em 2023 lá, quando participei da palestra, da mesa de jornalistas. Não podemos apresentar o carro elétrico demonizando o carro a combustão. Esse eu acho que é um erro daquelas pessoas que defendem o carro elétrico sempre querendo demonizar o carro a combustão. Eu acho que tem mercado para os dois. Para os dois. Eu acho que vai ter muita gente que vai ter um elétrico e vai ter uma combustão na garagem, quem puder. E se a gente pensar de meio ambiente... o carro a álcool produzido no Brasil é muito menos poluente do que um carro elétrico, se você pensar até no produzido na Europa. Porque o carro elétrico é ecologicamente correto. Mas e a bateria vai ser descartada onde? Sim. E essa geração de energia? Ela não polui? Se for uma solar, uma eólica, não. Sim. Mas uma energia hidroelétrica, até a hidroelétrica que não é tão poluente, polui. Sim. E se você pensar em Europa, a termoelétrica polui demais. Lá muito mais. Lá muito mais do que aqui. Aqui a gente ainda tem as hidrelétricas. Então, o que eu falo, o carro a álcool no Brasil... Era a melhor solução. É a melhor solução. Ambiental era a melhor solução. Fonte de energia renovável, Sim. Não polui tanto. E aí eu acho que tem... isso que eu sou contra. Não, eu vou ser totalmente carro elétrico, mas para isso eu tenho que demonizar a combustão, eu tenho que dizer que o cara que tem um carro a combustão é atrasado, que o cara que tem carro a combustão não está preocupado com o planeta, com os netos dele. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que é mostrar ali o que você pode ter na questão da economia de manutenção, na economia até mesmo ali para você carregar a bateria e etc. Porque não faz barulho, porque o torque é diferente. Você tem tantas coisas boas para falar do carro elétrico, que não precisa ser querendo eu acho demonizar. Eu acho que o mercado brasileiro do elétrico
Para mim ele tem dois caminhos. Mas eu acho que o que vai pegar mais forte para mim é o híbrido plug-in. O híbrido. Para mim o futuro é o híbrido plug-in com uma autonomia alta. Agora é engraçado, né? Porque a gente vê as montadoras, as chinesas que estão vendendo o elétrico, elas pegam o híbrido plug-in, mas não são os carros de entrada, né? Não, são os mais... Isso que é o mais doido, assim. Parece que para você que pode pagar mais, para você que tem uma melhor condição, eles já estão te dando a solução definitiva. Sim, pro que tem um poder aquisitivo um pouco menor. Aí não, aí você tem que ficar com o elétrico mesmo, assim. Parece que o risco é maior teu, Mas sabe? eu acho que são dois universos. Eu acho que esse elétrico, só elétrico, o heavy, que não é o P-heavy, eu acho que ele é pensado, talvez, é o que eu penso, talvez para a pessoa que roda só ali no perímetro urbano, seja uma dona de casa, seja um executivo, uma pessoa que trabalhe só ali na cidade, ou até mesmo o Uber. Um motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo, porque para ele é ótimo. Por exemplo, eu peguei alguns no centro de São Paulo, que para ele aquele carro, um Kwid, por exemplo, híbrido, funciona muito bem, porque ele tem uma economia de combustível tremenda e ele não precisa mais do que 300 km de autonomia dia. Sim. E aí eu acho que tem um desafio. Eu acho que vai ter muita gente que vai esperar essa primeira geração chegar a uns 5 anos. Porque, vamos lá, a BYD, vamos botar aqui os primeiros carros dos mais populares. Do Mini Dolphin. 2 anos. Do Dolphin. 2 anos de uso. Sim. Eu acho que muita gente vai esperar os 5. Eu acho, até mesmo porque o mercado de seminovo ainda não absorveu não. legal os elétricos e híbridos. Eu tive um projeto no Boulevard Shopping Car, que é um shopping automotivo na zona norte do Rio de Janeiro, em Vila Isabel, 22 lojas, 700 carros. Esse meu projeto foi um programa de TV chamado Rio Car TV para apresentar as lojas que tinham lá. Esse durou um ano, de setembro de 23 a setembro de 2024. 700 carros em estoque, 22 lojas. Em um ano, só apareceu um BYD na revenda de uma loja. Que o dono da shopping loja absorveu. Comprou. 22 lojas, gente, eu tô falando de 22 lojas, um estoque de 700 carros. Entre setembro de 2023 e setembro de 2024, esse espaço, esse grande shopping automotivo, só teve um absorveu carro elétrico. um BYD. É complicado, porque o consumidor fica um pouco com medo de comprar esse carro, porque ele não sabe como vai ser a revenda depois. Não é nem que ele vai perder muito, é se o mercado vai absorver esse carro ou não. Sim. Essa que é a grande questão. Porque sabedor que ele pode ter uma desvalorização, qualquer carro desvaloriza. Como é que é a procura na tua loja? Então, eu tô num lugar de pouquíssima procura desse carro, primeiro porque é Baixada Fluminense. Sim. Então, tirando do centro ali, da região central, que é da cidade do Rio de Janeiro, ainda não tá o estruturada. poder econômico da Baixada Fluminense ainda é um pouco menor. Sim. Então você imagina que as pessoas têm medo. E não tem desse ainda a carro. estrutura para poder Não tem. carregar bateria. Eu acho etc. que tem um shopping. O shopping da cidade, eu acho que deve ter 2 ou 3 carregadores lá e um posto de gasolina. Que tem um. E se tiver concessionária, é aquela da estrada, né? Da Dutra, né? Eu acho que tem uma da Dutra. Tem uma na minha rua, na Marques Na sua rua já tem uma. Tem uma, a Itavema, que é Fiat, sim. ela tem uma BYD lá. Um espaço pequenininho. Sim. Mas que vive vazia. Sim. Você não vê volume. E tem uma coisa, o público de Nova Iguaçu tem um público, uma área de Nova Iguaçu que tem uma renda consideravelmente alta, mas por status eles preferem comprar fora de Nova Iguaçu. Então o mercado premium, e esse mercado eu acho que de elétrico é um mercado de certa maneira premium pelo valor, então eles preferem por status virem comprar na Barra. A Barra da Tijuca. Sim, por status. Sim. Isso tem muito no município. Então eu acho que vai levar uns 5 anos. Eu acho que a grande parte da população que poderia já comprar um carro elétrico, tá? Tô falando da parte da população que poderia. O cara que hoje tem um carro que tem um Onix e que ele poderia comprar um BYD de entrada. Um Mini Dolphin. Um Mini Dolphin. Ele vai esperar... Acho que vai ter muita gente que vai esperar esses 5 anos. E até que ponto esse mercado também não é limitado? Sim. Porque não é um mercado
muito grande. Vai ter um teto, vai bater no teto. Tem um teto que ele acaba. Aham. Eu sempre fico, assim, quando eu vejo grandes concessionárias, eu fico pensando no grande risco que é. Sim. Quando eu vejo... Eu passo sempre, né? E hoje, o que mais chama atenção é que são os maiores grupos de concessionários que estão investindo. Eles estão investindo, eles estão comprando uma ideia de um futuro. Estão investindo hoje porque talvez hoje seja mais barato Sim. do que investir lá na frente. Quando estiver consolidado. Mas e se não consolidar? E se der errado? Porque ao mesmo tempo você está investindo muito marketing em algo que vai contra as tuas outras bandeiras também. Se você tem ali, né? Eu penso, se você tem ali a BYD, a Fiat e uma outra marca lá junto, a Peugeot, seja lá o que for, quando você está aqui... O Grupo América, por exemplo, que tem a GWM. Quando você está empurrando, você também, às vezes, está perdendo um pouco nas outras bandeiras. E aí, se bater nesse teto, aí você vai ter que ter um outro trabalho, que é fazer com que essas outras bandeiras agora se apresentem como mais vantajosas do que você estava dizendo, que o carro elétrico é o futuro. E quando esse carro voltar para a recompra, como que vai ser? É um pouco... Não, para mim essa questão do Boulevard foi muito marcante. Assim. Um ano, 700 carros, um BYD. Eu acho que eles estão talvez investindo também na propaganda, no marketing de uma maneira um pouco errada, no meu modo de ver. Eu acho que isso é um marketing mais educacional do que de venda. Eles educam um pouco. Sim. E aí, educar, como que seria educar? Não sei, gasta um pedaço desse dinheiro formando mecânicos e pessoas para mexer nesse carro. Sim. Entendeu? Que eu acho que ainda não é uma coisa tão fácil para você. Ou você tem que ir lá na autorizada, ou você tem que... Eu acho que, claro, já existem as oficinas especializadas que estão ali separando um espaço para atender carro elétrico, mas ainda, por exemplo, para o Uber, que a gente sabe que é um cara que está ali rodando, que é um cara que muitas das vezes, quando vai fazer a manutenção do carro, pensa em preço. Sim. Você acaba não tendo muitas opções hoje. Por isso que o Uber, a maioria dos elétricos é alugado. É alugado. E depois ele devolve, o problema é teu. E o problema é de quem era o dono do carro. Não, e coisas assim, a gente está pensando numa manutenção básica. Vamos pensar num acidente. Sim. Um carro desse bateu. Tem que pintar um para-choque. Não pode ser qualquer um meter a mão, porque pode meter a mão e morrer. Tem que deseletrificar. Quanto não vai custar pintar um para-choque num carro desse? Sim. Não é um serviço simples. Não. Então, não vai ser qualquer lugar que faz. Não. E se for qualquer um que tentar fazer, pode correr o risco, o cara pode morrer. Eu lembro do Eitan falando isso no Autos Encontros Zoom, ele falou. Quando o Eitan da Porsche, o Eitan Lubitz, ele falando, o carro elétrico é isso. Se você pegar o teu carro elétrico e parar no lanterneiro que você já está acostumado a vida toda, e ele inventar de desmontar o teu para-choque, desmontando o teu para-choque, ele pode tomar um choque e morrer. Não vamos falar do lanterneiro, não. Vamos falar do brasileiro curioso. Sim. O dono do carro, que acha que resolve tudo, ele vai querer meter a mão naquilo para resolver e vai morrer. Não é igual tomar um choque na tomada. Não. Eu acho que... Eu produzi uma reportagem na Record, né? Em janeiro de 2023. Depois que eu saí da Rádio Globo, eu fui pro Jornal da Record, ser produtor do Jornal da Record aqui no Rio de Janeiro, né, que é o principal noticiário da Record. E aí eu já estava em contato com o Gerson, né? Na verdade, eu conheci o Gerson em 2020, e aí foi que eu entrei no meio do mercado automotivo, por quê? Eu sempre gostei, como eu falei para você, mais das histórias, mais das pessoas do que das máquinas. Eu sempre gostei mais do que está por trás. E em 2020... com a pandemia, começou ali o desafio de como é que as lojas iam proceder na pandemia, né? As lojas fecharam, como é que foi a volta? E aí um dos primeiros lugares que receberam ali a autorização e começaram a voltar a funcionar foi a Intendente Magalhães. Sim. E eu produzi a reportagem da TV Record que mostrou a reabertura da Intendente Magalhães, quando veio ali, talvez em agosto de 20 ou julho de 2020, depois ali da primeira... o primeiro momento... abertura pós-lockdown. Pós-lockdown. Eu que produzi essa matéria. E aí, na época, o Gerson, a gente tem um amigo em comum, que é o Dr. Renato Freitas. O Dr. Renato Freitas é um advogado
que trabalha para emissoras de rádio, de TV, por exemplo, a TV quer fazer um evento na praia de Copacabana. Ele tem os caminhos certos para conseguir todas as licenças necessárias, com bombeiro e etc. E aí o Gerson, na época, era candidato, vereador no Rio. Eu lembro. E aí ele falou, eu preciso de informações sobre mobilidade urbana. E aí nessa, o doutor Renato falou, olha só, eu tenho um amigo jornalista, conheço ele desde a época da Rádio Globo, que ele é fera em mobilidade urbana, já ganhou 2 prêmios mobilidade urbana da FETransport, ele vai poder te ajudar muito a te dar informações para você fazer o teu projeto de mobilidade urbana também. E aí foi assim que eu conheci o Gerson, porém chegou a época ali que a campanha foi ficando mais séria e eu, como funcionário da TV Record, não poderia estar envolvido numa campanha. Sim. Então eu fui meio que um consultor dessa área de mobilidade urbana, da pré-campanha dele. E na campanha você Mas não... quando a campanha começou de vez, eu falei, Gerson, agora eu tenho que me afastar, porque não é ético eu, jornalista de uma emissora de TV, estar envolvido na sua candidatura. Você pode até ter um ideal político, só não pode manifestá-lo. E aí nós nos afastamos. E aí, em 2022, quando teve o Altos Encontros 1, foi um. Em 2022. 22, 1, 23, 24, 25 agora o 4. E aí, eu comecei a ver sobre o Altos Encontros e eu mandei uma mensagem para ele, Gerson, que legal, tô vendo que você tá realizando o teu sonho e tal. E ele, pô, Renato, que alegria você ter me procurado e tal, vem pra cá, vamos conversar e tal. E aí a gente se reaproximou, aí já não tinha mais nenhum problema, porque não envolvia política. E aí eu, em 2022, participei como espectador, estava lá. E em 2023 eu já estava mais envolvido. Eu meio que dei uma consultoria de marketing e tal pro Gerson. E estava ali no Altos Encontros 3, participei também da mesa de debate. Só que nessa aproximação em 2022 eu fui ficando próximo de muita gente do mercado automotivo. E eu sempre tive sempre pensava, no mercado automotivo sempre vem o vendedor, o cara, o empresário do automóvel como vilão, né? Por causa de alguns, a grande maioria paga. E eu falei, cara, eu quero mostrar o outro lado. Se eu puder, eu vou mostrar o cara que é honesto, eu vou mostrar de uma outra forma. E aí, um dia, eu cheguei lá na redação, foi logo depois que a Renault lançou o Kwid elétrico. E eu falei, cara, olha que pegada legal. A Renault lançou um Kwid que é exatamente igual a combustão, só que elétrico. Muita gente não sabe a diferença dos dois. Vamos produzir uma matéria para mostrar o que é o carro elétrico, para desmistificar o carro elétrico no segundo maior jornal do país. E num momento que pouca gente conhecia sobre o carro elétrico. E aí, é claro, aí vem um departamento comercial. Pô, não, mas pra gente fazer essa matéria, a gente, né? Porque o departamento comercial das emissoras, seja lá o que for, rádio, TV ou de jornal, sempre vê o mercado automotivo com os olhos assim, passando cifrão. Porque eles sabem o dinheiro que está envolvido no marketing. E de certa maneira você está falando de uma marca específica. Uma marca específica. E aí ele, Renato, pô, o pessoal do comercial não tá liberando. Eu falei, então vamos fazer um teste aqui? Vamos perguntar na redação quem é que é um monte de jovem que saiu da faculdade, que tem carro. Quem pode me falar alguma característica do carro elétrico a não ser ele ser elétrico? Ninguém sabia nada do carro elétrico. Aí o meu chefe usou isso como A gente que trabalhava com automóvel nessa época não sabia nada. Aí ele falou, poxa, Renato, você me convenceu. Vamos fazer uma reportagem explicativa, educativa sobre o carro elétrico. E aí fizemos, convidei o Gerson para ser o consultor automotivo, fizemos uma matéria de 5 minutos no Jornal da Record, não era um jornal voltado para o segmento automotivo, é o segundo jornal com maior audiência do Brasil, só perde para o Jornal Nacional. E a gente fez uma matéria de 5 minutos e pouco, explicando para o Brasil todo o que era o carro elétrico. Botei o repórter dirigindo, ele falando das diferenças, aí ele mostra. Você tá vendo esses dois carros? Parecem iguais, né? Mas a diferença é que um é elétrico e o outro é combustão. É claro, evitamos o que foi possível não mostrar da marca, etc., por uma questão para também não conflitar com o comercial, mas todo mundo sabia que era um Renault Kwid. Sim. Então, mesmo nessas áreas, mesmo quando eu não estava diretamente ligado ao automotivo, porque eu nunca fui um jornalista do automotivo,
eu sempre fui muito ligado ao mercado automotivo. Então eu fiz Parece que ia atraindo. Algumas reportagens do segmento automotivo. E nisso eu acabei fazendo um networking com donos de lojas, com concessionários e com demais pessoas, mostrando o lado humano do segmento automotivo. Mostrando que no segmento automotivo não é todo mundo que aparece no Celso Russomano dando volta nos outros. Inclusive é a minoria. É a minoria, entendeu? E aí, depois que eu saí da Record, eu fiz esse projeto que se chama Rio Car TV, com mais 2 amigos. Anderson Ramos, jornalista também, apresentava o programa comigo. E ficamos 1 ano mostrando, apresentando o Boulevard Shopping Car na TV Max, que é um canal aqui do Rio, da NET. Da NET, claro, canais 25 e 525, todo sábado. E eu era um programa que era a gente mostrando os carros do Boulevard Shopping Car. E eu sempre focado nisso, mais no vendedor, na tradição, na credibilidade do que no produto. Próprio carro. No produto. Porque, bem da verdade, o que vende não é o produto. O cliente compra primeiro você, que está atendendo ele. Compra você. Aí, foi muito legal quando a gente chegava numa loja e que chegava lá o cliente e falava, esse já é o 5º carro que eu estou comprando. É claro que não eram todas as lojas, mas algumas tinha gente que falava, estou comprando o 5º carro aqui. E você sabe muito bem que criar uma relação dessa com o cliente do seminovo prova credibilidade, além de gerar credibilidade e provar que a empresa é uma empresa idônea no mercado, é muito mais fácil manter um cliente teu ativo do que conquistar um novo. O esforço é muito menor. E as lojas sérias, e tem algumas no Rio de Janeiro, como a minha, elas fidelizam, isso tem dados. Por exemplo, lá na minha empresa, 75% em média dos meus clientes, ou ele é um cliente de recompra, que está voltando para comprar, ou alguém que já comprou que me indicou. Olha que legal. É o que você falou, a história. Quantas décadas do mesmo CNPJ no mesmo lugar, ninguém se mantém no mercado como automotivo assim, sem essa credibilidade. Um automóvel, e até para o cliente saber disso é importante, o automóvel é uma máquina. Ele pode dar defeito. É factível. Se um lojista falar para você, esse carro não vai quebrar nunca, ele está mentindo. Sim. Ele é ético se ele falar, esse carro pode quebrar, mas você pode ter certeza que eu vou garantir e vou gastar o dinheiro que for necessário para consertar ele. Sabe qual é a loja que mais vende no Boulevard Shopping Car? A que dá a garantia de tudo. Se você sair daqui a 3 meses, o teu ar-condicionado der problema, eu vou consertar. Se acabar a bateria com 2 meses, eu vou trocar a tua bateria. É a loja que mais vende no Boulevard Shopping Car. É essa loja que eu te falei que a pessoa... Eu já encontrei a pessoa que estava lá comprando o 5º carro. E aí, nessa loja, eu não queria mostrar carro. Eu mostrava a história. Vem cá, fulano, conta aí. Conta do que você oferece pro teu cliente. Põe o teu cliente para falar. Chama o cliente para contar, uma prova social do próprio cliente. Então, é isso que é o mercado automotivo. E ao mesmo tempo, e aí eu tenho uma crítica ao mercado automotivo do Rio, porque às vezes ele pensa muito pequeno, ele tem grandes oportunidades e ele desperdiça. Uma dessas é a Alverge, outra é o Autos Encontros, tantas coisas que tá acontecendo. Esses dias eu tava vendo uma foto lá no nosso grupo, né, que a gente participa, no Autos Papos. No Autos Papos. Tava o Neto Mafra viajando com o Paulo Amadeu e o Paulo do Auto Certo. E aí eu fiquei pensando, muito provavelmente, esse networking desses 3 grandes empresários do segmento automotivo foi feito no Nasceu no Autos Encontros. No Rio de Janeiro. E 3 pessoas de imenso sucesso. 3 amigos nossos. Sim. E que trocam figurinha o tempo todo, que não tem medo de compartilhar. Não tem medo. E por que o cara que é pequenininho tem medo de compartilhar? E ele tem medo de valorizar o que tem, o que é exemplo. O pequeno lojista do Rio de Janeiro... ele tem a oportunidade de, durante 2 dias, estar entre os maiores nomes do Brasil e ele não consegue enxergar essa possibilidade. Tanto é que o Autos Encontros, a maior parte das pessoas são de fora do Rio. E eu vou te contar uma coisa que aconteceu na pandemia que foi, para mim, é impressionante. A Record falou, Renato, a gente precisa fazer uma matéria sobre empresas que estão gerando emprego na pandemia. Podia ser no geral. Eu falei, eu tô no Autos Papos, vou trazer para o segmento automotivo, mais uma matéria para o segmento automotivo. Botei lá.
Amigos, pedi pro Gerson, vou mandar uma mensagem da Gerson, vai lá, tô enrolado aqui, pode botar a mensagem. Amigos, eu tô precisando, perdão, para uma reportagem, tomar uma água, né? Para uma reportagem do Jornal da Record de uma empresa aqui do Rio de Janeiro que tenha gerado emprego na pandemia. Comecei a ligar pro concessionário, aí, Renato, hoje eu tô enrolado. Comecei a ligar, aí liguei pro concessionário B. Ih, Renato, hoje acho que eu não consigo te... Eu até contratei. Aí eu fiquei pensando, aí eu consegui um concessionário, que era até alguém com quem eu tinha uma proximidade. Então, consegui. No fim do dia, ele me manda uma mensagem dizendo, poxa, Renato, eu só fiz porque foi por você, hein? Porque hoje minhas vendedoras estavam muito enroladas e tal. E aí eu fiquei pensando assim, se ele soubesse quanto custa um minuto no Jornal da Record, ele nunca ia achar que ele tinha feito um favor por eu mandar uma equipe da Record na loja dele pra dizer que ele gerou emprego. Pra mim, você que fez um favor pra ele. Se ele entendesse a oportunidade de marketing espontâneo que ele tinha, a Record, a segunda maior emissora do país, de alguma forma entrevistando uma funcionária dele dentro da concessionária dele, falando que mesmo com a crise da pandemia ele tinha contratado. E o quanto desse material ele poderia podia utilizar reaproveitar nas redes sociais dele. Olha, somos um exemplo de superação enquanto, da pandemia. Enquanto o seu repórter fotográfico fazendo filmando, making off, ele faz um making off, ele e no fim um do tanto dia, de oportunidade. E no fim do dia o pensamento dele foi, caramba, pô, legal, fiz um ajudei o favor. Renato. E aí eu converso, depois eu liguei pro Gerson, falei, Gerson, consegui e tal, mas... E aí a gente fica conversando como é que falta um pensamento. Por exemplo, em São Paulo, o Marcelo Cruz não perde uma oportunidade de dar uma entrevista. Mas ele tá certíssimo. Certíssimo! E aí, claro, hoje em dia, se qualquer um quiser uma entrevista sobre segmento automotivo no Rio, vai procurar quem? Em São Paulo? Marcelo. Não perde uma oportunidade. Então, no Rio, falta esse pensamento fora da caixa. E outra coisa, você tá fazendo isso, tá levando vantagem? Tô! Entendeu? Sim. Então, o lojista do Rio, eu acho que esse vai ser um grande desafio que você vai ter da Alverge. Sim, a gente enfrenta um grande desafio com a Alverge, porque é uma mensalidade barata. Se eu não me engano, alguma coisa perto de 200 a 250 reais por mês, que é o que um lojista tira do bolso, sei lá, para comer um McDonald's com a família. Sim. E para ser em prol de uma associação que está buscando, que já conseguiu melhorias, que moraliza o mercado, que conversa com o presidente do Detran, que conversa com o governador. Porque se eu falar que eu, lojista, vou bater lá na porta do governador, ele não vai nem me atender. Sim. Agora, eu, enquanto associação, uma associação estabelecida, que não foi criada da minha cabeça, que veio uma diretriz da FENALTO, que é o órgão federal que nos representa, que veio um pedido deles, que nós temos uma cadeira dentro da FENALTO. Então a gente não é a gente que decidiu fazer. Sim. A gente está representado por um órgão mais alto que nós. Então tem representatividade. E esse cara não quer pagar essa mensalidade, ou então ele quer passar a ser seu associado quando der certo. Ele não tem que associar quando der certo. Ele tem que te ajudar a dar certo. Ele tem que me fazer dar certo. Porque ele associando, eu representando cada vez mais lojistas, cada vez mais pessoas dentro da associação, vai ter verba, que a verba é importante para fazer acontecer, mas mais do que a verba, eu vou estar tendo representatividade. Nós somos hoje aproximadamente 3.700 lojistas de automóvel no estado do Rio de Janeiro. Isso é um órgão oficial da FENALTO que se baseia nos CNPJs ativos. Olha o meu tamanho, olha o meu potencial. Se a gente pensar para um político... Quem vai negar? Quem não quer esses votos? Quem vai negar receber você lá para falar sobre pedir mais prazo para pagar o IPVA do carro que está no estoque? Sim. Ou tentar entender que talvez o ICMS, que é uma luta nossa, é uma cobrança devida porque é uma retributação, porque aquele imposto já foi cobrado no carro zero. Não existe outro produto usado além do automóvel, que pague o ICMS de novo. E quantas vezes eu vender aquele carro, quantas vezes eu vou pagar o ICMS. Sim.
Então, assim, eu acho que é um grande desafio seu, é um desafio do Gerson com Altos Encontros e é um desafio de todos que já abriram a cabeça, né? Todos aqueles que já conseguiram enxergar que a união é a solução e que pararam assim, porque eu vejo uma coisa, sabe o que eu acho mais legal da LM? É que o seu pai ainda tá lá na ativa, mas você que é jovem, você e seu irmão estão lá atualizando a LM. A LM não parou no tempo. E aí o que eu mais vejo é as empresas que ainda têm o senhor de 80 anos vivo atuando, o filho de 50 pensa igual. Às vezes o neto do senhor de 80, que está com 25 e também está pensando da mesma forma. Ele não consegue enxergar o mercado automotivo como 2025. Ainda tem gente que vive de tirar pedido. Mudou. E mudou completamente. No último episódio que eu fiz com o meu amigo Marlon, a gente falou isso. A pandemia foi um acelerador gigantesco e ele igualou o pequeno do grande, porque a internet, a rede social aproxima todo mundo. E quem não está hoje na rede social tá morto. E aí você falou do meu exemplo lá, do exemplo da gente da LM. Eu tenho um grande exemplo disso que você falou, da pessoa que se atualizou mesmo estando muito tempo no mercado, que é o meu amigo Luiz Belizanda, do Grupo Real. Ele faz um trabalho sensacional, ele aparecendo. E é uma empresa de terceira geração também, como a minha. Era o pai dele, que ainda é vivo. Ele e tem o filho Iago, dele, né? E o Iago. Então eu acho incrível o trabalho que ele faz. Trabalha bem as redes sociais, sempre está colocando a cara, personificando a empresa. Gerando mais credibilidade. Porque nesse nosso mercado tem muito essa coisa do dono se esconder. Exatamente. De não aparecer. Exatamente. Mas ele faz totalmente o contrário. De um grupo grande e consolidado que existe, eu acho que há mais de 60 anos. Sim. Que representa uma bandeira Volkswagen. É isso. Nem precisava. Cada vez mais a gente vê, por exemplo, o Fernando, da Widman, que é outra pessoa que cada vez mais está dando a sua imagem, a credibilidade da Widman, né? O Gerson, a gente está ali criando. O problema é que, às vezes, o lojista pequeno olha para o Gerson, olha para o Luiz Belizanda, olha para o Fernando, olha para o próprio Amadeu e... Não, esse cara aí é jogador de confete, esse cara aí... Não é. Isso tem uma estratégia. Sim. Não é para aparecer e ficar famoso. Não. Por que quer ser famoso? É aparecer, ficar famoso, pro cara chegar e falar assim, eu quero comprar um carro com o Amadeu. Exatamente. Eu quero comprar um carro com o seu Luiz. E como acontece lá em São Paulo, eu quero comprar um carro com o Thiago da TK. Vira status. E não só vira status, como parece que você já conhece aquela pessoa. Sim. Cria uma aproximação. Você mesmo tem feito vários vídeos para as redes sociais da LM e isso vai criando empatia. Agora você está com os vídeos novos, onde você esquece um pouco do automóvel, você dá ali umas mensagens, uns roteiros, umas coisas que você fala, que é isso, você está humanizando o Instagram. Esses dias eu estava aqui conversando com o Igor, né? O Igor Mendes da Widman, do Piloto Automático Podcast, e o Diego Ferreira, da Cristone. E aí a gente comentando dos teus vídeos. Eles falando, eles mostrando e tal, e falando como é que você tá humanizando também a imagem da tua empresa com esses vídeos. Sim. Gerar interesse da pessoa. Que você botar só carro, tem que ter o anúncio. Mas tem que ser menos. Então acho assim, que o recado que a gente tem que deixar quando a gente tá falando de mercado automotivo, eu sou o cara de fora, tá? Eu nunca vendi um carro, eu não sou lojista, nunca trabalhei com automóvel, mas sou um jornalista que sempre esteve próximo do mercado e que sempre conseguiu enxergar de fora. O lojista do Rio precisa reconhecer as forças que estão sendo criadas aqui. O Altos Encontros é um lugar onde reúne os maiores empresários. Não do Rio, do Brasil. Do Brasil. Os caras se conhecem aqui e vão viajar juntos para os Estados Unidos para curtir as férias. E a gente se encontra dentro e fora do Brasil, se encontra em São Paulo, se encontra no Sul, porque tem os eventos das associações regionais, e a gente está trocando figurinha o tempo todo e a gente está evoluindo. E você, que tem uma informação às vezes não tão valiosa quanto a dele, tá guardando para você e não tá fazendo network e não tá se conectando. Não tá se conectando. Tem a Alverge, agora que é a Associação dos Lojistas do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que o pessoal do Rio de Janeiro vai ser um desafio.
como foi um desafio para o Gerson no início, hoje em dia o evento já anda sozinho. Sim. A Alverge ganhando também cada vez mais associados, mas o Lojista do Rio ainda vai ter que começar a olhar para São Paulo, vai ter que começar a entender a virada de chave que esses estados fizeram para que Mas você tem o ideia que mercado quanto se é um unisse. desafio? A Alvesp, que é o nosso par em São Paulo, do Sim, nosso amigo Marcelo Cruz e do Alcides, se eu não me engano, ele falou que em São Paulo tem mais ou menos 15 mil lojas. E ele não tem 500 E associados. 150 pagantes, ele falou pra gente. E 150 pagantes. 150 pagantes. É uma loucura. E o tanto de coisa que ele conquistou, por exemplo, a alíquota do ICMS ia ser aumentada em São Paulo. Ele bateu o pé, ele pegou um trio elétrico, ele arrumou um deputado e fez frente e não aumentou. E não aumentou. Se reuniu já com o governador mais de uma vez, se eu não me engano, com o Tarcísio. Ele já esteve mais de uma vez com o Tarcísio, governador de São Paulo. Só que chega uma hora que cansa. Se ninguém vier junto, é claro. Ele também é empresário, ele tem uma grande loja. Quando ele faz por todos, ele tá fazendo por ele. Sim. Mas ele também podia tentar só fazer por ele, mas Hoje, com tanto de credibilidade que ele tem, com tanto de nome que ele ganhou, ele chega no governador em quem quiser, independente da associação. Independente da associação. E ele continua tocando a associação, ele continua comprometido com essa... É uma missão. Isso é uma missão. Ele continua comprometido com essa missão. E é incansável. Ele faz um evento todo ano, vai ter agora novamente em abril, um evento, o Alvesp Summit, Sim. que é um evento educacional que busca trazer as novidades do mercado para o lojista. O trabalho dele é fantástico. É isso, Rio de Janeiro. Vocês estão marcando bobeira. O dinheiro está circulando aqui no Rio. Tem gente de fora vindo fazer negócio no Rio e ainda pensando aquela coisa ó céus, ó vida, o mercado tá difícil. Não, gente, o mercado tá acontecendo, os negócios estão acontecendo, só que o carioca não gosta de dar moral pra ninguém. Tem isso, né? Eu vou lá no evento desse cara, no recreio, ficar lá babando o ovo dos outros. Eu vou lá, nada, ele tá ganhando dinheiro com isso. Ele tá ganhando dinheiro com isso. Olha o network. Que bom que ele tá ganhando dinheiro com isso. Vá lá participar que você vai ganhar mais dinheiro também. Sim. Entre na Alvesp, se associe na Alvesp. A gente aqui é Alvesp. Perdão, que a gente tá falando da Alvesp. Mas Perdão. se associa à Alvesp também. Se associa à Alverge, que além de poder ter ali todas as informações, as trocas, para ganhar mais dinheiro, é a associação que vai lutar para que você gaste menos. Sem contar que você sendo associado da Alverge, você tem grandes vantagens, como por exemplo, desconto nos grandes anunciantes, Mercado Livre, OLX, e carros, Webmotos, a gente consegue planos mais baratos para você. Ou seja, a mensagem que você paga, você tem ela de volta no desconto que você tem nos planos dos portais. Agora, leve em consideração o que eu tô falando, porque a única coisa que eu ganhei do segmento automotivo até hoje foi essa caneca do LM Cash. Nunca ganhei nada do segmento automotivo, então posso falar com muita tranquilidade. Não tem uma pessoa do segmento automotivo que pode dizer, já dei R$1 pro Renato por uma reportagem e por nada. Não tem gente que pode dizer nem que me pagou um almoço. Agora não, a LM Cash me deu uma caneca. Primeira vez na vida que o segmento automotivo me dá alguma coisa. Mas o que é melhor, porque me faz com que eu possa falar isso isento. Com muita isenção, com muita tranquilidade. O mercado automotivo do Rio tem que acordar. Senão, daqui a pouco, os grandes empresários dos outros estados vão vir ganhar dinheiro aqui no Rio. Com toda razão. Daqui a pouco eles vão estar olhando aqui. Já estão vindo. Ih, cara, vou abrir uma loja aqui. Não é loja, mas você sabe que o nosso amigo Neto Roca Mafra, montou aqui no Shopping Leblon uma empresa para você, Experience Drive, para você andar em carros de luxo. Tá vindo. Ele veio com o primeiro negócio. Para ele gostar desse mercado e botar uma loja de luxo aqui, de carros de luxo aqui na Barra da Tijuca, para ele é mole. Ou na Zona Sul? Na Zona Sul, para ele é mole fazer isso. E ainda tendo essa pegada da experiência de dirigir um carro de luxo, vai ser fácil. Enquanto tem muita gente aqui no Rio que podia fazer algo parecido ou que podia se unir para fortalecer esse mercado. Sim, é verdade. Vamos lá continuar aqui o nosso papo. Voltando um pouco para o universo das corridas, seja como jornalista ou seja como espectador, você falou que é um fã, tem alguma história de alguma corrida que foi curiosa ou engraçada
o que te marcou, você falou que teve a história do autódromo, mas eu tô Sim. querendo dizer agora de uma prova mesmo. É Jerez 1997, a final que o Jacques Villeneuve é campeão, que é quando o Schumacher bate nele. Eu tinha 13 anos, era muito fã do Villeneuve, só até hoje. Tem um Fusca que eu chamo de Villeneuve porque é de 1971 também, o ano que ele nasceu. Villeneuve é o meu maior ídolo. Necessariamente não significa que eu digo que ele foi o melhor que eu vi, mas é o meu ídolo, né? As pessoas têm que aprender a separar isso. Você ser fã do cara não significa que ele é melhor. Eu não acho que ele era melhor que o Schumacher, mas era o meu ídolo. É o meu ídolo até hoje, mesmo ele não competindo. E acho que a final de 1997, que ele tinha vantagem e o Schumacher precisava tirar ele, e o Schumacher dá aquela batida. E uma outra que aí é muito triste, que é a final de 2008, que o Felipe Massa perde o título. Essa, eu tenho uma ligação emocional, porque logo depois daquela corrida, meu pai foi internado e não voltou mais para casa. E aí, quando eu puxo da memória qual foi o último momento com meu pai em casa, foi eu chamando ele, pai, o Felipe Massa vai ser campeão! O Felipe Massa vai ser campeão! E ele veio pro quarto. Eu tava vendo essa corrida. E aí, na hora, eu fico tão nervoso que eu rasgo a roupa e eu fico só de cueca. Eu rasgo, eu tiro o short, eu começo a balançar o short e a camisa, eu rasgo. E aí vem a ultrapassagem do Lewis Hamilton no Timo Glock. Ganha a posição que dava ele o título e aquela coisa... Não, o Hamilton passou na última volta. No último minuto de prova. E o Felipe Massa perde o título. E aí, além da frustração, porque, né, de que eu ia assistir ali depois do Ayrton Senna, um piloto brasileiro campeão, é o último momento que eu tive com meu pai. Na semana seguinte, ele foi pro hospital, né, fazer uma cirurgia e não voltou mais. Então, assim, eu sempre brinco que o Felipe Massa tá na justiça, né? Tentando brigar pelo título. Inclusive, ele é persona não grata. Persona não grata na Fórmula 1. E eu sempre penso, poxa, se o Felipe Massa ganhasse esse título, eu sempre ia achar que também foi um pouco pelo meu pai. Então é um momento final de 2008. Você falou um pouco dessa história, e aí eu vou contar duas histórias do meu pai aqui agora, que envolve Fórmula 1. Uma que ele fala que quando o Senna morreu em 94, e ele morreu no mesmo ano que meu avô morreu, meu pai fala que ele sentiu tão grande a dor do meu avô falecer quanto a do Senna. Olha. Pra ele foi uma coisa marcante, tão grande importante quanto. Eu acho a perda foi tão grande quanto. Eu acho que para muitos brasileiros foi também. E uma história engraçada que eu tenho sobre Fórmula 1, o meu pai com 13 anos também, mais ou menos, ele foi sem os pais, foi com um grupo de amigos, para assistir o Grande Prêmio de Monza de 72, onde foi o Emerson Fittipaldi foi campeão. E ele, com um grupo de amigos, entregaram uma bandeira pro Fittipaldi, e o Fittipaldi balança aquela bandeira, hasteia, assina e devolve. E essa bandeira existe até hoje com um amigo do meu pai. 10 de setembro de 1972. Assiste lá no Turbinol, que é o canal que eu tenho sobre automobilismo, tem uma entrevista exclusiva com o Emerson Fittipaldi lá. E aí ele fala da conquista desse título. Muito legal saber que o Murilo esse título foi bem legal. Meu pai estava lá, muito novo. Meu pai é um entusiasta, como você falou antes, de automobilismo em si. Ele assiste Stock Car, MotoGP, GP2, GP3, Fórmula 1, todos que você imaginar. Tomara que em breve a gente esteja junto no autódromo. Assistindo aqui. Inclusive, ele é da época que o autódromo era aqui. Sim, no Rio de Janeiro. Acompanhou do início ao fim, praticamente. Exatamente. Inclusive moto também aqui. Sim. E a gente tem alguns amigos que competiram. Você tem um tio, né? Tem um tio que foi campeão brasileiro. É o Tinho, da Tinho Motor Racing. Que legal. Foi campeão, não sei quantas vezes, mas foi campeão brasileiro. E o meu primo hoje corre no campeonato de Master, que tem hoje, que é em Minas. Sim. Ele também foi campeão, chama Nick. Tá na família. Sim, um pouco o automobilismo. E aí, vamos pegar aqui uma parte que a gente envolve também as corridas e o mercado automotivo. Sim. Como que você entende que as corridas acrescentam na inovação da indústria? Tudo é testado primeiro lá. Né? A gente teve a Fórmula E, que foi muito importante para a eletrificação dos automóveis, a coisa de
a questão hoje do reaproveitamento da energia, do carro híbrido, do CARES. Então, assim, tem muita coisa, na verdade, tudo que vem para a tecnologia dos carros de passeio foram testados antes na pista. Assim, a Fórmula 1 foi muito importante para isso durante décadas, continua sendo a categoria mais importante, mas no caso da eletrificação, a Fórmula E, que está chegando, né, na 11ª temporada, começou ali em 2014, então, só que na época a temporada considerava do meio de um ano ao meio do outro, né, mas é o 11º ano, então até hoje é muito importante. A tecnologia das pistas, também dos compostos dos pneus, das pistas para a rua. Sim, é um grande laboratório. É o grande desenvolvimento do mercado, da indústria automobilística, continua sendo as pistas. Realmente é um grande laboratório. E aí a gente está chegando ao final, é uma pena do nosso programa. E eu vou deixar o microfone aberto se você quiser falar mais alguma coisa, contar alguma coisa legal. que a gente não conversou aqui. Fica à vontade. Eu quero agradecer o convite, Lenine. É um prazer participar do LMcast aqui no seu Pod Studios. Agora eu estou aqui no seu Pod Studios também. Então, um grande prazer. É a minha segunda casa. Então, um grande prazer estar aqui. E se você gosta de automobilismo, procure aí no YouTube, também nas redes sociais, Turbinol, que é o podcast que eu tenho sobre automobilismo, sempre trazendo pessoas do automobilismo carioca. Ex-pilotos, jornalistas, a galera que fez o automobilismo carioca existir e que está pronta para quando tiver o autódromo aí novamente, para trazer as novas gerações, para apresentar essa paixão para as novas gerações. E um grande prazer. Vou lá um dia na LM Automóveis em Nova Iguaçu tomar um café com vocês, pegar meu Fusquinha e vou lá bater um papo com vocês. O Villeneuve. O Villeneuve, vou lá de Villeneuve. Meu Fusquinha 1971, sou o segundo dono. Comprei do senhor que tirou da concessionária em 71, é meu xodó. E com um grande prazer, cara. Muito sucesso na Alverge. Que esse papo sirva para também abrir a cabeça de muita gente que precisa enxergar que estamos em 2025 e não em 1985. E conte comigo para o que você precisar. Eu sempre com esse olhar jornalístico de fora. Do cara que até hoje só ganhou uma caneca. Mas estou muito feliz com o meu presente. Mas esse olhar de fora é muito importante para o nosso mercado, porque quando a gente está dentro, a gente não consegue ter percepções que quem está de fora vê melhor. Sim. E você, que ficou até agora conosco, muito obrigado por assistir aí ao nosso episódio. É um prazer estar com vocês sempre. Valeu. Nos vemos novamente no Autos Encontros em agosto. Isso, Autos Encontros em agosto. Valeu, galera. Tchau, tchau.